Oi pessoal, trouxe para vocês hoje o conteúdo comentado de um dos episódios da série animada dos Simpsons. Esse episódio ele se chama Rodeio na Prisão. Como é que acontece tudo isso e o que isso tem a ver com a hibristofilia? Vejamos. Vamos lá. Nesse episódio, o Homer, a Marge e os dois filhos mais velhos, eles saem para passear. Quando o Homer ele vê na cadeia estadual uma placa Rodeio na Prisão, ele freia bruscamente. E lá vai ele assistir o rodeio com a sua família. Nesse momento, tem um apenado que ele cai juntinho deles e tudo, e esse condenado ele já chama a atenção da Marge, que fica olhando para ele tipo assim, tadinho, coitadinho, ele se machucou. E aí, momentos depois, quem se machuca no meio daquela confusão que é o rodeio é o Homer. Então o que acontece? O Homer, junto desse condenado chamado Jack Curley, eles são levados para a enfermaria da prisão. Lá eles recebem os cuidados que têm que ser feitos, curativos e tudo mais. Enquanto isso, a Marge, que nesse episódio ela é uma professora de artes, ela começa a admirar e observar aquelas pinturas que estão decorando aquele ambiente. E aí ela começa a falar que a pessoa que fez aquilo tem muito talento e tudo mais, até que aquele apenado que chamou a atenção dela, o Jack Curley, ele diz que foi ele que fez e ela fica impressionada com o talento daquele homem. Pois bem, feitos todos os procedimentos com o Homer, eles seguem para casa. E aí o que acontece? Ela vai para casa, mas a mente dela fica com o Jack Curley. Ela fica pensando nele, com pena dele, imaginando assim, nossa, um homem com tanto talento, tá lá dentro, preso. E aí ela sente vontade de interagir e estar mais perto daquele homem que tem tanto talento. Ou seja, ela ficou maquinando o que eu posso fazer, como é que eu posso chegar juntinho. E aí ela pensou e combinou com o Homer. O que você acharia se eu fizesse um trabalho voluntário na cadeia? E o Homer, ele não se importa com isso. E aí ela se apresenta lá, diz que quer fazer esse trabalho voluntariado de pintura e ela traz um nome interessante para esse projeto: Solte um Artista Preso. Pois bem, ela começa a dar as aulas de pintura e aí naquele momento, né, um dos alunos começa a desrespeitar ela e tudo mais, e o Jack, que é tipo, que gostou dela também, né, ele pede respeito, diz que ela não pode ser tratada daquele jeito. E aí o Jack vai em defesa da Marge, né, afinal de contas ela tá ali, dedicada, ele gosta de pintura, ele tem talento, então ele admira o que ela tá fazendo. E aí, pois bem, alguns dias depois, quando ele está fazendo uma pintura, ela chega junto e faz um elogio àquela pintura. Ela fala como aquilo ali expressa desejo de liberdade, talento, sensibilidade. Mas o Jack Curley explica para ela que não, que ele tem que ficar ali, que ali é o lugar dele porque ele cometeu um erro, ele atirou em alguém. E nesse momento, a Marge, ela banaliza aquela conduta criminosa que o Jack Curley fez. Ela diz assim, mas tanta gente atira em tanta gente, né? E aí ela começa a projetar, a planejar uma forma dele ser beneficiado com um livramento condicional. E aí ela fala disso lá com o diretor da cadeia e tem um dia que esse pedido vai ser apreciado. E nesse dia específico, a Marge, ela decide fazer uns biscoitinhos maravilhosos e levar para servir para o diretor da cadeia e as demais pessoas que estão ali responsáveis por esse julgamento e essa decisão de liberação ou não do Jack Curley em liberdade condicional. E ela se faz presente ali naquele julgamento, né, na salinha de diretoria, ou seja, ela como professora, ela tá ali servindo os biscoitinhos. E, infelizmente, o diretor pega um carimbo e já fala negado, porque ele conhece o perfil do Jack Curley. Mas ela vai lá fazer quase que uma sustentação oral para conseguir que ele seja beneficiado. E ela vai falar o porquê que ele precisa sair, por que ele tem que ter aquela oportunidade. E aí o diretor
ele dá uma possibilidade do Jack Curley conseguir a liberdade, ou seja, ficar sob a custódia da Marge. Ela fica um pouquinho assustada no início, eu diria mesmo surpresa, mas ela aceitou levá-lo para casa. Isso mesmo, a Marge, ela leva o condenado Jack Curley para sua casa. Quando ela chega em casa, ela vai ali dividir sua família, o seu tempo, o seu cuidado também para o Jack. Em seguida, ela pensa que ela tem a obrigação, né, ela se sente responsável de conseguir para ele um trabalho, para que ele possa mais facilmente integrar a sociedade, se ressocializar. E aí ela decide falar com o diretor Skinner da escola onde os filhos estudam, porque ela escutou que o Skinner está precisando de um pintor para renovar um painel da escola. Aí ela chega até lá com o Jack Curley, que se apresenta, diz que tem talento para pintura, e em um dado momento o diretor pergunta sobre as indicações, o que é que ele teria, né, onde ele já trabalhou, as indicações de trabalho. E aí ele diz, bom, na verdade, nos últimos 6 anos, mas a Marge rapidamente interrompe esse discurso. Ela fala, não, ele estava na Escola Liberal de Artes, e aí o Skinner acredita na Marge e dá a oportunidade de emprego. Um pouco depois, quando ela está sozinha com o Jack Curley, ele pergunta por que ela mentiu. E aí ela diz que fez aquilo porque acredita que ele pode mudar, que ele vai se ressocializar. E aí é dado seguimento a esse trabalho. O Jack vai lá e começa a fazer a pintura do mural. O Jack fez um trabalho muito legal. Ele colocou uma mulher assim como uma Mulher Maravilha, sabe? Uma coisa bem bonita, bem moderna. E os alunos, quando eles viram aquele rascunho que estava sendo pintado, eles adoraram, né? Falaram, nossa, uma coisa moderna finalmente aqui para a escola, tá muito maneiro, isso é muito legal. Mas o diretor Skinner, quando ele chegou, ele reclamou com o Jack Curley. E ele disse, não era isso que eu queria. Você não deveria ter feito isso. Eu te dei o esboço exatamente de como eu queria que isso fosse feito. E aí, evidentemente, né, ele teve que refazer o desenho. Mas nessa noite, quando ele foi para casa, ele estava muito chateado. Ele estava na garagem da casa de Marge, lá sem camisa, fazendo barras muito forte, com tatuagens no corpo. E enquanto a Marge estava tirando as roupas da máquina de secar, ela inclusive pegou uma camisa daquelas branquinhas que o Homer sempre usa e deu para o Jack Curley utilizar. Ou seja, ela estava dividindo o vestuário do marido com o Jack Curley. E aí ela diz que não, que ele tem que ter calma, que ele precisa ressignificar todas aquelas situações que ele está vivendo, que é um novo mundo. E aí ele concorda com ela. Vai no outro dia na escola, refaz o painel exatamente como o diretor Skinner ele queria. E aí é marcado o dia de fazer a inauguração desse painel. Como as crianças tinham visto antes que esse painel estava muito moderno, muito bonito, na hora que foi assim feita essa inauguração, que liberou lá, né, a cortina abriu e tudo, foi uma grande decepção para os alunos, porque eles estavam realmente felizes com algo novo na escola, algo de mais assim jovial. E apesar disso, o diretor insistiu que tivesse aquele desenho assim um pouquinho romântico, né, de que eles achavam bobinho. E depois dessa solenidade, quando as pessoas estão se despedindo, indo para casa, ainda lamentando que o primeiro desenho não tenha ficado, é possível escutar um aluno que grita que o painel tá pegando fogo. E aí aquela correria na escola, né, chamando gente para apagar o fogo e tudo mais, tentando salvar alguma coisa do painel, quando as pessoas começam a falar que teria sido Jack Curley que tinha colocado fogo nesse painel. E aí a Marge já chega defendendo que não foi ele, que de jeito nenhum, que ninguém tinha prova. E todos começaram a procurar, inclusive a polícia. Afinal de contas, eles se deram conta que aquilo foi um ato criminoso. Então, a polícia começou a procurar o Jack Curley, que de repente sumiu. A Marge, muito preocupada, seguiu a pé para sua casa, mas no caminho ela foi chamada pelo Jack. Ele estava escondido e ele chamou ela e conversou. E ele disse, olha, não fui eu que fiz aquilo. Ela disse, eu confio em você. Ela olhou nos olhos dele assim, né, e falou, não, Jack, eu confio em você. Ele disse, eu preciso fugir. E aí o que ela faz nesse momento? Ela sai de junto dele e ela vai fazer uma manobra
para enganar policiais, bombeiros, todo mundo que está lá, tirando a atenção daquilo que eles estão procurando, e ela fica conversando e fazendo anedotas, fazendo questionamentos, até que ele consegue fugir. E aí ela fica feliz, porque ela acreditava na inocência dele. Só que mais adiante, o Jack, ele coloca fogo no carro do diretor Skinner. Só que dessa vez todo mundo viu o que ele fez. E aí foi um escândalo muito grande, né? Todo mundo reclamando do que ele tinha feito e tudo mais. E a polícia o prendeu. Ela chegou até ele muito triste e ela disse que tinha confiado nele, né? Então, no momento da prisão do Jack Curley e que ela viu que ele tinha colocado o fogo no carro, ela realizou que ela não podia acreditar nele. Quando ela chegou junto dele, ele falou mais uma vez que ele não tinha colocado fogo no carro quando ela viu esse episódio. Ou seja, ela naquele momento se conscientizou que o Jack efetivamente abusou da boa vontade dela, do carinho, na crença que ela tinha de ressocialização dele. E aí o episódio termina quando ele é levado à prisão. Nesse episódio nós podemos observar alguns comportamentos que são tidos também por pessoas hibristófilas, ou seja, quando ela foi até a prisão, ela se encantou já por ele, apesar de ele ser uma pessoa condenada. Depois disso, ela tirou o tempo de sua família e ela foi se dedicar em um trabalho voluntário dentro da cadeia para que ela pudesse estar mais perto do Jack Curley. Ela criou um projeto, ela estava lá dedicada, ela fez biscoitos especialmente para que ela pudesse agradar os julgadores que iam decidir pela liberdade dele. Uma vez que ele ficou em liberdade, ela tomou o tempo dela para achar um emprego. Ela mentiu quando ela foi falar sobre os 6 últimos anos dele, dizendo que ele estava em uma escola de artes. Ela também dividiu o vestuário do marido dela com o apenado. Ela acreditou quando ele disse que não tinha queimado o painel. E em todo o tempo ela se insurgiu contra a sociedade, ou seja, ela foi lá enganar os policiais para que ele pudesse fugir. O encantamento da pessoa hibristófila por aquela pessoa que tem um comportamento criminoso é tão grande que muitas das vezes elas estão naquela situação, elas agem dessa maneira sem se dar conta que elas estão com um comportamento de hibristofilia ativa, ou seja, elas estão concorrendo para que a pessoa condenada ou a pessoa do perfil criminoso, elas continuem praticando ações criminosas e com a ajuda dessa pessoa hibristófila. Então fica aqui a dica, vai lá assistir Os Simpsons, a comédia animada, e o episódio é O Rodeio na Prisão. E para você que gostou desse conteúdo, não esquece, deixa seu like e compartilha com seus amigos.